Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, nós estudamos a Palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Daniel, continuando de onde nós paramos. Nós falamos em Daniel capítulo 8 e agora nós estamos em Daniel capítulo 9. Esse texto tão maravilhoso que nos ensina cada vez mais sobre a palavra do nosso maravilhoso Deus. Em Daniel capítulo 9, nós temos uma grande revelação, uma continuação já de capítulo 8, viu? Que diz o seguinte, Daniel capítulo 9, versos 1 e 2. No primeiro ano de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 semanas. Daniel estava estudando a palavra de Deus. Depois que ele recebeu as visões, ele continuou estudando, continuou se dedicando e orando e buscando compreender cada vez mais, cada dia mais a mensagem de Deus. E ele encontrou uma mensagem muito especial no livro do profeta Jeremias. Em Jeremias capítulo 25, verso 11, diz o seguinte: E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. Verso 12. E acontecerá que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia. Daniel percebe que os 70 anos estavam terminando. Os 70 anos de prisão, de exílio, 70 anos em que o povo de Deus havia caído e estava longe da terra prometida. Mas em breve aconteceria a restauração de seu povo. E em Daniel, capítulo 9, verso 4, diz o seguinte: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia. Deus, ele reconhece. Ele faz uma oração reconhecendo quem é Deus e sabe que o nosso Deus é um Deus fiel. Ele roga a Deus sabendo disso, buscando entender que esse Deus maravilhoso é o mesmo Deus que havia ensinado Jeremias o que havia de acontecer e agora estava prestes a cumprir a sua promessa de restaurar o seu povo. Daniel estava com medo, mas ele também estava confiante, porque sabia que Deus cumpriria a sua promessa. No verso 5 do capítulo 9 de Daniel, ele diz o seguinte: olha, pecamos e cometemos iniquidades. Ele inclui a si mesmo no pecado do povo. Em nenhum momento em todo o livro de Daniel nós encontramos qualquer referência, qualquer falha de caráter de Daniel. Em nenhum outro texto bíblico também isso acontece. Ele era um homem como eu e você, sujeitos a erros, cometia erros com certeza, escolhas ruins, escolhas boas, mas ele não cometia nada de propósito. Não foi imputado nenhum pecado a ele em nenhum texto bíblico. Mesmo assim, ele fazia parte do povo de Deus, o povo que havia pecado, então ele se inclui no povo de Deus. Ele sabe que ele, o seu povo, com ser pecador, precisa de um Salvador. E esse Salvador é Deus. No verso 9 diz o seguinte: Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão. Mesmo em juízo, Deus, ele é misericordioso. Uma das mensagens que ele havia recebido em Daniel 8 é exatamente sobre isso. Daniel 7 também, do juízo de Deus. Só que é um juízo misturado com misericórdia. É um juízo misturado com amor. Daniel capítulo 9, verso 11 fala assim: Todo Israel transgrediu a tua lei. Na visão de Daniel, todos haviam falhado. A desobediência moral à lei de Deus era apenas um reflexo do afastamento do povo de Deus. Enquanto o povo se mantivesse afastado, as promessas de Deus não poderiam se cumprir. Eles estariam longe. E Deus, por mais fiel e misericordioso que fosse, não poderia abençoá-los, a não ser que eles reconhecessem sua culpa, reconhecessem que haviam transgredido a lei de Deus, através do Espírito Santo, buscassem a Deus. Aí as bênçãos, elas cairiam sobre o povo mais uma vez. Quando a gente vai a Daniel capítulo 9, verso 17, diz assim: Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário. Daniel, ele sempre orava voltado para o santuário. Inclusive foi por isso que ele foi jogado na cova dos leões. E o santuário agora não existia mais. O que havia eram ruínas, não havia mais nada. Mesmo assim, fielmente, todos os dias, Daniel orava voltado para o santuário.
o santuário, que se você for para o livro de 2 Crônicas, 1 Crônicas, quando conta as histórias do povo de Israel, dos reis de Israel, quando chegamos à parte de Salomão, Salomão faz uma oração especial dizendo que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar voltado para aquela casa, casa de oração, reconhecendo os seus pecados, Deus, então, agiria e transformaria o povo. Esse foi o pedido de Salomão. E Deus deu essa resposta. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei a sua oração. E é isso que Daniel faz. Ele continua orando, continua buscando a Deus. No capítulo 9, verso 21, diz assim: estando eu ainda falando na oração, o homem Gabriel veio voando rapidamente. Esse Gabriel já havia aparecido no capítulo 8. Ele é nosso querido anjo Gabriel, o mensageiro de Jesus, o mensageiro de Deus, que veio então confortar Daniel, dizendo que ele era muito amado, que ele era considerado e que Deus agora daria a ele uma explicação para aquilo que ele tanto ansiava, a explicação da visão profética. Verso 23. Considera, pois, a palavra e entende a visão. A partir desse momento, Daniel era reconhecido no céu como um homem muito amado e também na terra. E ele seria a peça que Deus usaria para trazer para a gente, para mim e para você, a mensagem dos 2.300 anos de Daniel 8, verso 14. Vamos lá então? A partir do capítulo 9, verso 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas proféticas equivalem a 490 anos. Lembrando que em profecia um dia é um ano. Esse determinadas significa cortada. Cortada da onde? Da profecia maior, da profecia dos 2.300 anos. Ok? Ficou claro? 2.300 anos de profecia, e dentro desses 2.300 anos, 490 anos seriam um tempo especial, um tempo dado de presente, de misericórdia de Deus para o povo de Israel. O objetivo era cessar a transgressão, dar fim aos pecados, trazer justiça de Deus e, finalmente, o aparecimento de Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Daniel 9, verso 25 diz: desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Como é que eu sei quando começa esses 2.300 anos? Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E isso acontece de acordo com um decreto do ano de 457 do rei Artaxerxes da Pérsia. Isso está lá registrado em Esdras, capítulo 7. Esse é o ponto inicial, tanto das 70 semanas, quanto dos 2.300 anos, isto é, os 490 anos dados para o povo de Israel, dentro da profecia dos 2.300 anos. Daniel 9, 26 diz assim: depois de 62 semanas, será tirado o Messias. Aqui está dizendo o seguinte, que antes de se cumprir o tempo profético dos 490 anos, Jesus seria sacrificado, Jesus seria morto. E isso se cumpriu na cruz do Calvário, no ano 31 depois de Cristo. E ainda restou uns 3 anos e meio de misericórdia para o povo de Israel, para se cumprir os 490 anos. Em Daniel 9, 27 diz o seguinte: e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Jesus teve um ministério de cerca de 3 anos e meio, certo? Em 27 ele foi batizado, durante o ano 31 ele foi crucificado, mas ainda restaram ali os 3 anos e meio, como eu disse para você, para se cumprir o fim dos 490 anos, que acabam exatamente no dia ou no período do apedrejamento de Estevão, que nós sabemos que foi uma fiel testemunha de Deus, onde o próprio apóstolo Paulo foi testemunha do sacrifício de Estevão ao honrar a Deus, sendo executado de uma forma brutal pelo povo de Israel. Como o povo, então, rejeita a Deus durante esse período de 490 anos, fechado esse período, a mensagem de Deus agora vai para o mundo inteiro. Todo mundo é reconhecido como
como pessoas que têm a possibilidade, se quiserem, de serem salvos. Não que não pudessem antes, mas durante 490 anos o povo de Israel era o povo de Deus, o povo escolhido. Mas depois desse período, como eles mesmos rejeitam a Cristo, eles deixam de ser o povo especial. E qualquer pessoa de qualquer etnia, povo, língua, nação, se torna parte do povo de Deus a partir desse momento. Porque o evangelho começa a ir para o mundo inteiro. Os apóstolos começam a pregar e a mensagem vai para o reino dos homens, enquanto o povo judeu, embora não seja rejeitado, rejeita a Deus. 2.300 anos de misericórdia, que terminam no ano de 1844, onde se inicia um julgamento especial no Santuário Celestial. Esse julgamento é chamado de juízo investigativo. Todo aquele que um dia aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador tem seu nome escrito no livro da vida. E se essa pessoa permanece com Cristo, essa pessoa permanece salva. Mas se essa pessoa abandona Jesus, então seu nome é riscado do livro e ela perde a salvação. É para isso que existe esse juízo. É botar as coisas realmente em ordem. Não porque Deus não saiba, mas para que o universo entenda quem está do lado de Deus e quem não está. Daniel ele começou estudando Jeremias sobre o santuário terrestre. Deus agora responde, revelando o santuário celestial. Deus está no controle da história. Deus, ele cumpre a sua promessa através da história. Cristo, ele é o próprio centro da profecia bíblica. Vamos orar? Querido Pai, te agradecemos por tua mensagem, por nos revelar o significado da profecia em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Continue conosco e vamos continuar estudando o livro de Daniel e as profecias bíblicas para o tempo do fim. Tchau, tchau.